Yorika, seja muito bem-vinda ao Conge Digital. É um prazer, é uma honra muito grande estar recebendo você com esse nome todo especial. Depois você vai precisar explicar para a galera o que você explicou para mim aqui nos bastidores, que eu achei o máximo, né? Isso é cultura para a gente também. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite, Tati. E para a gente poder começar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais, o que você faz, né, o seu trabalho, para a gente poder entrar de fato no nosso tema central desse webinar, que é a comunicação sem crise. Legal, eu sou profissional de comunicação, sou formada em relações públicas, tenho aí já uns 20 anos no mercado, a gente evita de falar o tempo, né, porque isso revela a nossa idade, mas já são 20 anos no mercado, e tenho experiência em empresas B2B, e também em startup, já fui consultora, assessora de comunicação, e atualmente estou dando suporte de comunicação para algumas empresas, no momento no segmento de agro. Então, é um prazer poder conversar contigo, porque a gente está num momento muito atípico, né, um momento muito, enfim, diria até que especial, porque tem seu lado negativo, mas também tem seu lado positivo, especialmente no que diz respeito à comunicação. Perfeito. Bom, para a gente poder, então, começar a falar sobre a comunicação sem crise, qual que é o contexto que a gente se encontra nesse momento, Iô? De desafio, né? Acho que tem muita gente se reencontrando, tendo que alinhar questões e processos que estavam na gaveta e, de repente, em 24 horas as pessoas tiveram que botar a mão na massa. Então, é um processo que não é só com a comunicação, é com a organização como um todo, né? E quando eu digo comunicação sem crise, é porque a comunicação ela deve ser sem crise, né? Mas, normalmente, a comunicação, por alguns segmentos, ela é tida como algo plano B, né? Ah, não, quando precisar a gente aciona, e não é dessa forma. Então, com essa apresentação, e eu novamente agradeço, primeiro esclarecer essa questão do desafio da comunicação, que é uma área de função sim, mas é uma área de função que precisa pensar, ter uma cabeça estratégica, né? E quando a gente fala desse contexto estratégico, literalmente andar com a mãozinha dada com recursos humanos, ou quando recursos humanos faz o seu endomarketing, a comunicação interna, enfim, com as demais áreas, seja com marketing e com negócio. Fundamental saber como é que o negócio funciona, porque se você não sabe como a indústria funciona, né, por exemplo, você não consegue replicar para um plano de comunicação estratégico. Então, de uma forma resumida, seria isso. Perfeito, muito bem. Então, vamos começar a falar a respeito de comunicação sem crise. Então, eu, de uma forma, enfim, um pouco humorada, Tati, eu não sei se é da sua época, mas novamente revela a minha idade, né? Esse filme, ele é Aperte os Cintos que o Piloto Sumiu, ele é um filme do início da década de 80 e fez muito sucesso na época, e é engraçado porque ele revela basicamente uma situação de crise de uma forma muito lúdica também, né? Então, na primeira tela, na primeira imagem, você vê o copiloto, o comandante, o engenheiro de voo, acionando todos os comandos para que ocorra, né, enfim, o procedimento normal de uma decolagem. Né, e isso tá, como a gente fala com os americanos, by the book, né, você vai seguindo todos os processos. A segunda imagem já mostra um comandante, que isso faz parte do filme, ele infelizmente come um alimento contaminado, rola uma contaminação com toda a tripulação, e ele não consegue mais exercer a sua função de comandante, né? Então, essas duas pessoas estão literalmente retirando o comandante da posição dele, né? E a terceira imagem, não dando spoiler desse super filme, desse lançamento da década de 80, mas eles conseguem pousar de uma forma não tão tranquila, mas conseguem conduzir aí o que tem que ser feito, né? Então, entre mortos, não tem mortos nesse filme, né? Enfim, todo mundo acaba se salvando, e você vê que tem um boneco aí do lado esquerdo, enfim, é um filme de humor, né? É uma comédia, mas é engraçado que isso às vezes acaba batendo na nossa vida, né? No dia a dia. Então, é uma forma lúdica de tentar mostrar que, por exemplo, a questão da comida, né? Se o comandante e o copiloto comem a mesma coisa,
num voo muito longo, existe a probabilidade de ter algum problema, né? Se for um alimento contaminado, por exemplo, vamos ficar o quê? Sem o comandante, sem o copiloto? A gente não pode correr esse risco. Então, eu quero pegar essa experiência e trazer para as organizações. A gente tem que ter essa cabeça também da indústria aeronáutica, né, que é tão forte no gerenciamento de crise, a gente poder, literalmente, aí, exercer as nossas atividades da forma mais suave possível. Perfeito. O segundo slide, essa imagem meio que circulou, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, nesse tempo aí de pandemia, falando sobre o real desafio de você tornar uma empresa digital. Isso a gente sabe, isso sempre foi muito real nas organizações, né? Não tenho budget, não é possível, vamos deixar em segundo plano, e aí de repente conseguir aprovação, e aí não era aprovado e ia para a gaveta, N fatores. E aí veio o Covid, e o Covid foi responsável pela transformação digital de muitas empresas. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente pode sim aproveitar esse momento de Covid, pensar pelo lado cheio do copo, e ver o que é possível transformar nas organizações, porque no momento de crise, no momento tão complexo como a gente está vivendo, o preço fica mais caro, às vezes você não consegue encontrar o fornecedor, né? Você tem várias dificuldades, você tem, enfim, questões até que envolvem equipe, né? Pessoas podem ficar doentes no meio do caminho e não implementar aquela solução que você conseguiu. Então, por que não antecipar processos? Por que não antecipar necessidades? De fato, checar quais são as fraquezas da organização. E, novamente, não é só uma questão de comunicação. A comunicação está muito ligada com todas as demais áreas. A gente tem que, literalmente, andar paralelamente com as áreas, entender qual que é a dor, né? Qual que é a dor do time de recursos humanos? Qual que é a dor do time de marketing? Qual que é a dor do presidente? Eu sei que a liderança vai ter muita dor depois do Covid, porque eles vão ter uma demanda absurda, surreal, em relação a como engajar essa população que ficou nas organizações, porque algumas, infelizmente, acabaram demitindo profissionais. Enfim, é uma situação atípica novamente. Então, na medida do possível, antecipem o que tem que ser feito, né? Quando a gente fala, né, dessa questão da antecipação, a gente pode compreender que existe um grande diferencial competitivo para as empresas que conseguem ter esse tipo de mindset, né? Então, quando a antecipação ela não acontece, a gente demora muito tempo para reagir àquilo que vem, que a gente não estava esperando. E às vezes esse tempo, né, esse delay, faz com que a gente, em alguns casos, nem consiga se recuperar, né, Ilô? É uma questão até de cultura, né? Como é que você vai exigir de um colaborador, de um funcionário, de um gestor, que ele mude o pensamento da noite para o dia, se ele ainda não absorveu essa cultura, né? Então, não é culpa também da gestão, não é culpa, eu acho que assim, no momento a gente não tem que apontar o dedo na cara de ninguém, essa não é a questão, é simplesmente o que o americano fala muito bem, que é um wake up call, né? É um alarme. E ter isso em mente, que situações semelhantes podem ocorrer aí nesse futuro, que é tão incerto, né, que a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Quando é o fim dessa pandemia atual, se teremos novas pandemias, enfim, eu acho que essa mentalidade, essa cultura de tentar antecipar situações, ela é muito importante, mas também, Tati, não gerando uma ansiedade desnecessária para os seus colaboradores, porque senão fica todo mundo querendo antecipar o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano e tudo tal. Ai, meu Deus do céu, eu vi no jornal que tal coisa está acontecendo. Por isso que é importante o alinhamento do board, né? O board executivo, os líderes de cada empresa, enfim, essa sinergia é muito importante. E o entrosamento de recursos humanos, comunicação, marketing, para, quando for necessário, acionar essas áreas, saber exatamente o que cada um tem que fazer, né? Perfeito.
Eu tive a oportunidade, Tati, de ver algumas lives, né, porque agora, esse período foi o momento das lives, né, parecia um festival de lives, assim, era uma atrás da outra. Quem tem a oportunidade ou teve, é bem bacana, porque tem muito conteúdo rico e de graça, né, e uma das lives que eu acabei vendo, contemplava o Roberto, que ele é CEO da Via Varejo, e quem não sabe, a Via Varejo, enfim, é uma super empresa, né, de Casas Bahia, mais Ponto Frio, gigante no Brasil inteiro. Você tem lojas físicas na rua, você tem lojas físicas em shoppings, você tem lojas online, você tem uma população no Brasil inteiro. Como coordenar isso, né? E o Roberto foi de uma clareza, sabe, uma simplicidade, porque é importante a gente comentar agora que esses líderes, eles precisam ser os protagonistas no momento, né? Protagonistas para levantar a bandeira da empresa, para também entender a situação dos funcionários e como é que o mercado está reagindo ou não, tomar as medidas necessárias, mas quando você vê o seu líder tomando uma medida, uma ação, você, como funcionário, você se sente mais engajado, né? Isso é automático. Então, é uma grande oportunidade para também realizar o posicionamento do brand, da marca da empresa, né? Você sabe, enfim, mais do que ninguém, o Jornal Nacional não fala de marcas, né? E agora, com essas doações, eles estão falando os nomes das empresas, né? Então, quanto que o Itaú, né, o 1 bilhão que o Itaú acabou doando, várias empresas, e é um espaço especial no Jornal Nacional para relatar essas atividades. Então, o Roberto, ele se posicionou de uma forma, assim, foi incrível, né? Ele foi muito claro, ele gerou credibilidade, ele inspirou confiança no posicionamento e no discurso dele. E não foi um discurso meramente por discurso, não, ele estava falando lá em nome da empresa, em nome dos colaboradores, o desafio que ele teve de colocar os funcionários que estavam em lojas físicas, e esse cara, de repente, ter que vender pelo aplicativo, vender pelo WhatsApp, né? É o que você comentou, como mudar, de repente, uma cultura da noite para o dia. Certamente, o Roberto já estava trabalhando em algum momento com a liderança dele em relação a essa dinâmica mais efetiva, né? Não colocando em prática, porque ele mesmo comentou que foi algo muito novo, mas o time dele estava preparado, né? De alguma forma, o time dele estava preparado para essa mudança. Então, isso me chamou muito a atenção. E ele comentou que o vírus dá oportunidade para rever pequenas coisas, e isso é muito legal, né? Você pegar uma situação negativa e falar, eu consigo identificar aí que a gente tem um ponto de melhoria, né? Perfeito, muito bem. Bem, e aí a gente tem a comunicação com ação. Eu coloquei o biscoito da sorte, porque ainda existe essa mentalidade das pessoas acharem que a comunicação, as ações, é meio que um biscoitinho da sorte, você quebra e vê uma mensagem e seus problemas estão resolvidos, né? Da mesma forma que imprensa, né? Às vezes você consegue emplacar uma matéria e aí o executivo fala, quanto que você pagou por isso, né? Enfim, é importante a cultura de comunicação estar viva, né? Com a liderança, com as organizações. E para falar de comunicação numa situação de crise e agir com ação, não tem receita de bolo, não tem mágica, é tudo que nós já falamos, é planejamento. Porque cada empresa tem uma dor, tem uma necessidade, tem um foco específico, tem uma demanda. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito com todas as áreas, de certa forma, né? E o planejamento é fundamental. Nem todas as empresas têm a cultura de planejamento. A gente vê isso normalmente mais forte em indústrias, né? Que precisam seguir processos, procedimentos, enfim. E antecipar o que pode ser mudado para não se preocupar futuramente, é o que a gente está comentando aí desde o início, né, Tati? E uma comunicação efetiva, ok, mas no momento ela também precisa ser afetiva. É a palavra empatia que tanto se falou no ano passado, e que ficou até um pouco demodé, né?
hoje a gente precisa aplicar essa empatia muito forte, principalmente pensando nos funcionários, nos colaboradores, né? E nos outros stakeholders, com certeza, porque todo mundo está sofrendo, desde um parceiro de negócios, né? Um distribuidor, enfim, pessoas que estão diretamente ligadas aí em toda a cadeia. Mas falando de funcionários, e quando eu estou falando muito de funcionário por conta do teu público, né, de recursos humanos, a gente tem que ter uma ligação com a empatia para resgatar, talvez, caso seja necessário, a ligação de sentimento mesmo, até porque nós somos brasileiros, temos a cultura latina, e mais do que nunca, a empresa, ela não virou meramente o trabalho daquela pessoa. Tem gente que está trabalhando mais de 12 horas por dia, está tendo mais contato com a empresa, com o líder, do que com a própria família no momento de pandemia. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa questão da empatia. Acho que essa questão da empatia, hoje, a gente vê cada vez mais forte a necessidade das empresas poderem ter práticas efetivas, né, de empatia, e a gente sabe que a empatia não é só o se colocar no lugar do outro, até porque é algo extremamente intangível isso, né, você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque ele tem a história dele, as dores dele, os anseios dele, os medos dele, então isso para as empresas tem sido uma grande incógnita em todas as situações, né? E é bacana você falar isso, né, Tati, porque eu acho que no nosso primeiro contato a gente estava muito nessa conversa sobre o social, as pessoas literalmente no home office, né, o homeschooling, né, e essa questão da empatia, pegou é o que você comentou, é uma força agora, é tão importante você estar diretamente conectado, né? Você está conectado com a sua equipe, seja, enfim, pelos novos canais de comunicação, enfim, porque se você não tiver essa ligação, a pessoa vai se sentir sozinha, vai se sentir desligada da empresa, e o pior, ela não vai, consequentemente, entregar o que ela precisa entregar, né? Porque ela não vai sentir literalmente fluidez, né? Enfim, no que é estratégico, no que é importante, no que é urgente e no que ela tem que entregar. E aí eu coloquei aqui, pensando muito nessa conversa que nós tivemos, Tati, as capas, né? Porque a capa de revista, ela reflete não só o mundo interno das organizações, mas também o que a população lá fora pretende conduzir ou anseia, né? Qual que é o anseio desse pessoal? Então, assim, ó, você, RH, já colocou a hora da empatia. Super importante, como você falou. Quando nós tivemos a nossa primeira conversa, eu lembro muito bem que eu estava nesse mood aqui, ó, vida à distância, né? Todo mundo mudando a estrutura do escritório para dentro de casa. E a última capa agora, se eu não me engano, falaram há 2, 3 dias, é como recomeçar. E é como recomeçar tudo. Como recomeçar a vida do trabalho, talvez no escritório, ou vai permanecer aqui em casa, como recomeçar a vida pessoal, né? E um ponto muito importante é que essa questão da empatia, e você falou que é intangível, ela está diretamente ligada com a diversidade, né? Quer queira, quer não. Muito se falou sobre diversidade, né, nos grupos, nos networks, né, enfim, que as empresas acabam colocando, mas hoje eu vejo que diversidade somos todos nós, porque como você comentou, você tem uma necessidade, eu tenho outra, né, tem muitas mães que estão tentando trabalhar, enfim, podem ser mães solteiras ou não, enfim, tem N cenários, né, e a gente estava meio que tendo um olhar muito específico por nichos, né. Eu acho que essa pandemia, novamente, olhando pelo lado cheio do copo, ela veio botando alguns sentimentos que talvez a gente tenha que rever. Que sentimentos são esses que pairam aí numa população de uma determinada organização, né? Porque a gente tem que saber o que está rolando do outro lado para poder conduzir uma ação com sucesso, né? E essa capa da Marie Claire me chamou a atenção, a Marie Claire recente, do México, né? E, assim, a Marie Claire comentou mesmo, estamos tirando os modelos, e esse aqui é The Real Influencers, né?
Então, são pessoas que estão na linha de frente no momento atual da pandemia. E acho que essa ideia, para as organizações, é muito importante. Remete ao início da nossa conversa falando do protagonismo dos líderes, né? Tem muito líder que não gosta de conversar, que não gosta de falar abertamente, que não gosta de se comunicar, né? E a gente tem que respeitar também, né? Enfim, são estilos diferentes. Mas se um determinado executivo não consegue, não sabe, não gosta de conversar, de se comunicar com a população, então a gente precisa saber quem é que de repente pode ser o plano B, né? Precisa ter nesse momento uma face, um rosto que represente, faça conexão com os funcionários, né? E digo isso porque tem várias ferramentas hoje em dia que estão já no dia a dia dessas organizações, e aí a gente está falando de aplicativo, a gente está falando de podcast há 3 anos atrás, até 2 anos, as pessoas não queriam fazer podcast, porque não viam valor agregado. Hoje o valor agregado de um podcast, de você ter um presidente, por exemplo, passando uma mensagem única, clara, sincera, para toda a população, é muito importante, né? Rede social corporativa, né? A gente tem o Workplace do Facebook, você tem o Yammer também da Microsoft, rádio corporativa também, não, isso é um custo adicional, isso não vale a pena. Na rádio corporativa hoje, quem tem, nossa, tá na frente, né? E as lives, mas para fazer live você tem que ter todo aquele traquejo, o treinamento, que é tão importante para a liderança, para passar uma mensagem correta e efetiva. Então, eu acho que o mantra do momento, Tati, seria treinamento e planejamento, né? Na medida do possível, para que as pessoas também não fiquem loucas, estressadas, né? Porque tem muita coisa acontecendo, mas é fundamental quando a gente fala de uma comunicação efetiva, pensando nos funcionários, tá bom? Bem, de uma forma geral aqui, acho que uns 10 pontinhos, o novo mundo já chegou, as pessoas estavam falando muito, né? Não, porque o futuro será diferente. Não, o futuro já chegou, você já está vivendo o futuro. Eu lamento lhe informar, mas é agora. A gente precisa ter esse olhar mais humano, como diferencial na comunicação, como a gente já falou. Diversidade, todos nós fazemos parte da diversidade, né? Enfim, a gente não sabe qual é a dor do outro, qual que é o momento dele, o que ele está vivendo, até questões que acabaram surgindo com essa pandemia também, né, Tati? Porque tem muita gente que está trabalhando e está sozinha em casa. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão desenvolvendo algumas questões que talvez tenham que ser trabalhadas no futuro. Como é que isso vai ficar, né? E assim, conduzir o que está no nosso alcance, o que de fato é uma prioridade, escutar mais o próximo, né? Olhando pelo lado cheio do copo, oportunidade de mudar e fazer melhor, como nós já falamos. Ser otimista, é importante. O brasileiro, por si só, é muito otimista, mas a gente tem que ter estratégia e embasamento. Não adianta achar que, não, tudo vai dar certo. Não, tem que ter estratégia e planejamento. E trazer o futuro para o presente, né? E aí fica uma reflexão, qual que é o legado dessa pandemia? Qual que é o legado dessa pandemia para as organizações, para cada funcionário e para cada pessoa, para a gente? Então, acho que é um momento aí de reflexão, de repente, conduzir algumas melhorias, mesmo no âmbito da vida pessoal. Perfeito. Eu acho que essa questão da realidade, né, da nova realidade, é algo que não volta mais atrás. É um desenvolvimento que todos nós estamos aprendendo juntos, mesmo, né, os mais preparados, os mais antenados estão precisando rever seus modelos, seu modelo de gestão, seu modelo de comunicação. Eu acredito que nós estamos vivendo um mundo atípico, onde hoje, talvez até mais do que, né, em momentos anteriores, nós estamos preocupados uns com os outros, né? Não dá para afirmar que, né, existe uma falta de cautela. Eu acho que as empresas, né, o RH,
o governo como um todo está se movimentando para realmente proteger as pessoas de tudo isso que está acontecendo, mas só a proteção ela não é suficiente, né? Nós precisamos da preparação, como você disse, né? É o momento de desenvolver novos mindsets, novos conhecimentos e para a gente poder enfrentar com muito mais qualidade essa realidade, né? É isso mesmo, Will. Obrigada pela oportunidade, Tati. Espero que o conteúdo, mesmo resumido, né, e tentando agregar também aí para o momento atual nosso, ele seja positivo para a tua audiência, para as pessoas que estão participando do teu evento. Muito obrigada. Foi ótimo, eu que agradeço todo o seu trabalho, todo o seu empenho em trazer essas informações tão ricas para a gente realmente poder refletir. O Congerg, ele tem sido um grande ponto focal de reflexões, né? Claro que em 40, 50 minutos a gente não consegue desenvolver alçadas, skills específicas, mas a gente consegue identificar o que falta, ou o que eu preciso melhorar para que de verdade, né, eu possa encarar esse novo mundo, esse universo com muito mais sabedoria, né, com muito mais prontidão, com muito mais assertividade, tanto na minha vida quanto na minha carreira, né, Yo? Então, nós só temos a agradecer a sua participação aí. Obrigada. Que a gente possa se encontrar o mais breve possível em outros eventos, no Congerg também. Você vai ser sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, e conte comigo, Tati. Enfim, caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, queira conversar também, eu estou super aberta, eu acho que é muito importante esse networking também, e me coloco a seu dispor para poder também ajudar num momento tão único, né, enfim, como esse que a gente está passando, caso algum colega nosso, tanto da comunicação quanto do RH, contem comigo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.